Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e região. Está no ar o Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E por falar em protagonismo, hoje a nossa conversa é com uma mulher que representa de forma muito clara um dos pilares mais bonitos do empreendedorismo feminino, que é a capacidade de unir técnica, sensibilidade e visão de transformar isso em impacto real. Eu recebo hoje a Poliana Inhaspini, veterinária de formação, gestora nata e empresária que trilhou uma jornada por superação, expansão e propósito. A sua história começa no setor frigorífico, mas ela construiu autoridade e liderança e ela segue para a saúde animal com hospital veterinário, pet shop, farmácia de manipulação e áreas onde o seu conhecimento e sua humanidade se encontram. Mas a Poliana não se limita só o que ela domina, ela ousa, ela expande, ela lidera negócios em diversos segmentos. E hoje nós vamos mergulhar na história dela, entendendo como essa força nasce, como se sustenta e para onde ela ainda vai. Seja muito bem-vinda, Poliana. Muito obrigada. Bom, que legal. Essa apresentação fiz questão até de mostrar, porque é um programa de mulheres, para mulheres, né? E a gente mostra a força da mulher no empreendedorismo feminino, que é algo que a gente fala bastante no nosso programa. E foi muito interessante quando me fizeram a sugestão do seu nome. Falou assim, essa mulher você precisa entrevistar. Porque ela está à frente de tantos negócios e ela é o exemplo da mulher na liderança e que consegue equilibrar todos os pratos. Então, conta um pouquinho pra gente, como que você construiu essa carreira atuando assim em diversas áreas, né? E o que despertou você para expandir e não se limitar em um único segmento? Tá. Bom, na verdade, assim, como você disse, eu comecei na área frigorífica, óbvio, eu falo assim que a gente só tem essa visão empreendedora, eu falo que eu aprendi muito dentro da minha casa. Observando meus pais, né? Sim. Minha mãe, no sentido de, como fala assim, a gente fala muito sobre empreendedorismo feminino e hoje falar sobre a mulher, né, fora de casa, ela é gostoso, é maravilhoso, é uma coisa. Mas quando a gente fala da mulher dentro de casa, segurando todas as barras, né, para que o homem vá, isso também é muito legal. E eu falo assim que eu trouxe muito isso também da minha mãe. Sim. E é o que hoje eu falo assim, né, faz com que eu chegue aonde eu cheguei, vamos dizer assim. Mas a minha casa realmente, ela foi uma casa assim de empreendedores mesmo. E meu pai, ele ver a luta dele, conhecer a história dele, é muito gostoso. Esses dias até eu falei com uma pessoa, eu comentei assim que é legal quando você sabe que aquele valor, aquele dinheiro, ele tem um lastro, ele tem uma história. Sim. Ele não foi algo simplesmente adquirido. E isso é o que eu trago hoje para os meus negócios. E isso fez com que, na verdade, eu realmente acreditasse nas pessoas e elas me fizeram diversificar o meu negócio. Então, sua maior motivação veio da sua família, dos Com seus certeza. Pais, para que certeza. você começasse a empreender e, enfim, se jogasse nos negócios realmente com bastante propósito, né? Que Exato. é isso que a gente percebe quando a gente fala de você e conhece um pouquinho da sua história, né? E como que foi essa transição? Porque você começou, né, nessa parte do frigorífico. Isso. Como foi, assim, para você liderar essas empresas tão diversas? Porque era um segmento bem específico, né? E hoje você tem outras, a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas como foi essa transição para você? Na verdade, aconteceu assim justamente num período que quando você chega num ponto do seu negócio, vamos dizer assim, que você percebe que ele já não precisa de você, porque as pessoas que estão ali, elas conseguem levar aquilo sozinha. E eu falo assim que graças a Deus que isso aconteceu, porque
ao mesmo tempo que eu olho, né, vamos dizer assim, você fala, poxa, eu gostaria de ter um motivo de eu estar ali, vamos dizer assim, de eu ser essencial ali. Mas o fato de eu não ser, foi a autonomia também gerada nessas pessoas. Então chegou num ponto que eu falava assim, poxa, o que eu faço na minha vida? Né? E o negócio estava tão organizado, tão bem gerido também, estabilizado, exatamente, que te permitia também eu me ausentar. Se ausentar. Né? Porque eu fui indo muito para a área estratégica, cheguei num ponto, inclusive da área estratégica, que ali não tinha mesmo, assim, naquele momento não tinha para onde ir. Estava muito bem, vamos dizer assim, era aquela coisa, né? O time que não que está ganhando não se mexe, então era aquele momento. E aí eu falei assim, você fala assim, agora eu vou pensar em mim, né? Porque eu falo assim, eu vim lá atrás, eu iniciei na minha parte profissional justamente por causa de uma perda pessoal. E eu tomei uma decisão, né? Assim, em vez de eu focar na dor, eu foquei naquilo que estava à minha frente. Aquilo que estava à minha frente era o trabalho. Então isso fez com que eu dedicasse muito do meu tempo nessa parte. Sim. E quando eu cheguei num ponto que é o questionamento que todo mundo faz, mas quem é você pessoalmente falando? Quando eu cheguei nesse ponto foi onde eu entendi que a minha vida pessoal, na verdade, ela estava entrelaçada na minha vida profissional. Eu era a Poliana profissional. Né? Só que eu cheguei assim e falei, poxa, e agora? E aí, conhecendo algumas pessoas que elas tinham sonho de crescer, né? De ser algo. Eu falei assim, olha, posso te ajudar? Eu falei, vamos conversar. E na conversa, as pessoas vinham e falavam para mim, Poliana, falei assim, entra como sócia, né? Ou investe, né? Vamos dizer assim, no meu negócio. E foi aí que eu comecei, né? Falei assim, eu vou investir aqui. Né? E nesse investimento, acabou que a parte, né? Vamos dizer assim, muito falha, às vezes, de uma pessoa que ela tem o seu profissional, no sentido assim, operacionalmente falando, ela é muito boa, falta a parte administrativa, a parte e você que realmente unificou exatamente isso. Você aproveitou esse momento que você tinha essa brecha de tempo e ao mesmo tempo essa visão de olhar e falar assim, nossa, se você for aqui assim assado, né, vai acontecer isso e tal. Então foi aí que foi acontecendo. A primeira parte foi realmente na área da estética, que não tinha nada a ver com a minha vida pessoal, mas era uma falha muito grande minha como mulher. Que ajudou bastante, porque daí você tem essa visão estratégica como uma empresária. Exato. E como cliente o que faltava. Exatamente. Legal. E aí então ali foi um start. Logo em seguida foi algumas outras amigas minhas que também tinham as suas necessidades. E aí sim foi crescendo. Quando eu vi, eu estava realmente com 3 empresas, que era a estética, a parte de pet shop e em seguida veio o hospital veterinário. Né? Essas 3 empresas ali, para que realmente desse esse start na parte do empreendedorismo mesmo. E a partir delas aí foi construindo outras áreas. Você hoje, olhando essa situação que você vivenciou, você acredita que foi a oportunidade que veio ou você que criou essa oportunidade? Eu acho que são 2 coisas, porque eu falo assim, as oportunidades, elas existem desde que a gente esteja aberta para elas. E é muito interessante, porque a partir do momento que você entra, você começa a perceber um campo muito grande de oportunidades que existem. Mas é interessante, porque é bem assim, o primeiro passo precisa ser dado. Eu sempre falo assim e eu uso muito em todos os meus negócios, em toda a minha vida, na verdade, a parte espiritual ela é muito forte. Eu sempre falo, quando a gente tem um conhecimento do que quando a palavra fala, quando ele fala assim, que as portas se abrem, né? Quando Deus fecha uma porta, mas ele abre outra. O maior problema do ser humano é questionar o que tem dentro daquela porta e não entrar. Sim. Então eu falo assim, quando a porta se abre, você não consegue visualizar o que existe. Então eu falo assim que a oportunidade, ela está ali. O problema nosso é questionar. Né? Assim, muitas vezes olhar para aquilo e não achar que é para nós, porque não é uma porta que a gente imaginou que seria aberta. Mas eu falo assim, quando eu entro, eu vejo... Aí você entende que é uma porta que foi Deus quem abriu. Exatamente, foi Deus quem abriu. E ali ele vai me capacitando naquilo. Então eu acredito, por isso que eu falo assim, que as pessoas...
os negócios que apareceram, eu não estava pronta para tê-los. E nem hoje, porque hoje eu preciso de conhecimento, eu preciso de pessoas ao meu lado que me ajudem. Sim. Então, a única coisa que eu faço é isso. Eu sei que aquilo foi me dado. Eu acredito naquilo. Né? Só que realmente, assim, eu preciso das pessoas certas ao meu lado. E então, Deus prepara essas pessoas. E Deus pra você. prepara essas pessoas. Que legal. Hoje eu vejo muito isso. Que bacana. Bom, no início do programa, ali quando eu mencionei a questão do início, né? Que você começou no frigorífico. É um segmento bem masculino, né? De predominante homens que atuam. Como foi ser uma mulher à frente de um negócio que tem muitos homens? Você sentiu alguma dificuldade ou não? Ou até pelo fato de já ser ter esse trabalho familiar acontecendo, isso você não sentiu? Como que foi isso para você? Não, na verdade, assim, eu acho assim, quando eu entrei nessa parte do frigorífico, eu tive assim, muitos problemas, sem dúvida nenhuma, porque é óbvio, né? Existe a questão assim, do ser mulher dentro de uma área bastante masculina. Mas eu falo que a questão não era o fato de eu ser mulher, mas a essência em si da mulher versus a essência do homem. Porque eu falei, o homem, ele é racional, ele age, né? E principalmente lá atrás, vamos dizer assim, há um bom tempo atrás, a liderança, ela era determinada de forma mais impositiva. Sim. Né? Você não parava para ouvir o seu colaborador, o seu funcionário. Sim. Né? Você precisava cumprir com o resultado que foi determinado. E o resultado, ele era baseado em números. Sim. Então, quando aquilo estava acontecendo e você entra dentro da sua essência feminina, aonde você tem, né, a gente tem um lado sentimental e tudo mais, você se depara com um mundo assim frio. Né? E aí o homem, ele, né, naquela força brutal dele, naquela coisa de fazer um frigorífico acontecer. E aí você fala assim, poxa, e agora? Né? Eu falei assim, eu preciso lidar com os meus sentimentos que estão sendo massacrados, vamos dizer assim, porque é uma fraqueza, vamos dizer assim, sendo exposta. Então, eu acho assim, que essa é a grande questão. Mas hoje, quando a gente olha o caminhar e o quão importante foi, porque eu peguei uma época do frigorífico, que isso foi muito gostoso, na verdade. Eu peguei uma época que o Brasil estava mudando. O Brasil estava exigindo, principalmente do Paraná, porque eu trabalhava na parte na frigorífico de aves, né? O bem-estar animal. Então, quando a gente fala dessa parte, eu falo do quê? De sentimento. Eu falo assim, poxa, eu preciso olhar para aquele animal e ver o que é que está causando um mal-estar nele, porque eu preciso, vamos dizer assim, transformar aquilo numa qualidade de carne excelente. E ela está ligada ao bem-estar. Né? A forma como ele será conduzido ao abate. Então, isso foi muito legal, porque realmente eu entrei numa fase que eu precisei também fazer com que o frigorífico entendesse. E essa sensibilidade da mulher ajudou bastante. Ajudou muito, exatamente. Então, e tudo, né? Então, eu falo assim que isso foi muito gostoso, mas sem dúvida nenhuma, você chegar e falar dentro de um frigorífico que você precisa olhar para isso, quando eles estão lá que nem uma máquina gerando resultado, né? E vamos dizer assim, eu preciso, entrou aqui, saiu aqui. E frigorífico, ele tem isso, né? Tempo e temperatura, o controle. Então, você fala assim, poxa, como é que eu vou fazer eles entenderem e mudarem a sua visão, que eles estão trabalhando há anos nisso. Então, eu acho que aí foi a dificuldade. Mas me ensinou muito hoje a ser resiliente, a realmente... E aplicar isso nos outros negócios. Nos outros negócios, a ouvir coisas e você ter que... Sabe, eu falei, não é o momento de eu falar... Né, aquilo que eu penso, vamos dizer assim. Então, eu brinco porque eu falo muito nessa questão da inteligência emocional, né? E hoje ela é muito assim. Então, às vezes, o pessoal à minha volta fala assim, Poliana, pelo amor de Deus, me ensina o que é esse daí, porque... Mas tem muito isso. Então, eu falo assim que esse período me ensinou muito isso. E existe algum valor dessa época que você começou a
os negócios, enfim, no frigorífico, e que você carrega até hoje e orienta as suas decisões também nos outros negócios? Ah, com certeza. Eu vejo assim que é como eu disse, assim, um dos valores que para mim ele é importantíssimo, e eu carrego realmente dessa época, né? É entender o que te levou, na verdade, assim, a estar ali e olhar para aquelas pessoas de forma mais humana e entender que o meu negócio hoje, inclusive eu estava falando isso, e realmente para mim não faz sentido se eu não trabalhar, se eu não olhar para o ser, entendeu, de forma íntegra. Né? Olhar para aquelas pessoas ali, mesmo com as falhas e muitas vezes a vontade realmente de você falar assim, meu Deus, né? Sim. Mas você olhar e falar assim, mas espera lá, deixa eu entender todo o contexto daquela pessoa para que realmente eu obtenha dela o resultado que eu preciso hoje. Sim. Então foi isso assim que me fez, porque naquela época eu precisava obter uma mudança de comportamento, que principalmente que era o processo do abate como um todo. Sim. Para isso eu precisei entender tudo. Precisei entender quem elas eram, qual era o passado delas ali. Não era só entender do negócio, mas entender das pessoas também. Exatamente. Valorizar tudo que elas fizeram até ali, para daí eu pedir, falei assim, agora vamos mudar o comportamento. Né? Então esse é o principal. Foram processos você viveu ali. Que legal, que interessante, gente. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais histórias, conhecendo um pouco mais da Poliana Yaspini, que é a nossa convidada de hoje, uma grande empresária aqui de Londrina, e fica ligadinho aqui para você, logo depois do intervalo, ficar sabendo um pouquinho mais. Fica ligadinho no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo hoje a empresária Poliana Yaspini, contando um pouco da sua história, de sucesso à frente de tantas empresas. Mas antes da gente dar a continuidade aqui no nosso bate-papo, eu quero falar da melhor comida chinesa da cidade. Isso mesmo, Restaurante Taiwan. Você já sabe, o Restaurante Taiwan tem mais de 70 pratos disponíveis para você, com diversos tipos de gostos para as pessoas que gostam de peixes, carnes. É aquele restaurante que ele atende toda a família. E você já sabe, o restaurante Taiwan está bem no centro da cidade, ali na Benjamin Constant 693. Então, se bateu aquela fome, ligue 3324-5200. Eu falei do restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, no primeiro bloco a gente contou um pouquinho da história aqui da Poliana, que está à frente de vários negócios. Falamos um pouquinho da área que ela iniciou, que é o setor frigorífico. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é a atuação dessa mulher de sucesso, que lidera com tanta sensibilidade, mas também com muito propósito. Poliana, estar à frente de tantas empresas eu acredito que é um desafio, porque você lida com pessoas, muitas pessoas, por sinal, e pessoas muito diferentes, né? E situações também bem diversas. E como que você consegue manter, então, esse equilíbrio entre estratégia, essa gestão e esse olhar humano que você comentou que é a linha que você segue? Na verdade, eu falo assim, quando a gente... nem sempre eu falo assim, a gente consegue equilibrar. Existe, eu falo assim, até porque eu falo, a gente é humano, né? Então a gente tem os momentos nossos ali de queda, que eu acho que também são necessários às vezes, né? Principalmente quando a gente fala na questão mesmo da gestão, né? Mas hoje eu vejo assim que o principal ponto que realmente eu falo assim, aí é outro que eu trouxe do frigorífico, que é o controle de tempo. Né? Eu falo assim, o meu tempo hoje ele é muito... cronometrado, vamos dizer assim. Eu determino, né, as reuniões. Hoje eu falo assim, tudo para mim é reunião, né? Eu preciso estar... Planejamento, exatamente. Então, você faz. Dentro, né, vamos dizer assim, eu planejo a minha semana conforme as reuniões necessárias e abro brecha, sem dúvida nenhuma, para as situações que acontecem ali no tempo.
Mas eu falo assim que hoje, realmente, eu falo assim, se eu tivesse que resumir, eu diria isso. É o controle do meu tempo e a forma como eu coloco, eu observo também as situações e as emoções que acontecem à nossa volta. Porque a gente sente muito isso. Principalmente quando eu falo da questão de pessoas, né? Sim. Porque eu falo assim, você precisa perceber os sentimentos que estão à volta. Quanto à parte estratégica, eu falo assim que existe, eu gosto principalmente dos meus momentos de ócio. É onde mais eu consigo ter estratégia. Aí eu preciso dar uma fugidinha, às vezes, de Londrina. Aí você fica um pouco mais criativa também. Isso. Porque sai daquele círculo, né? Das situações que você vivencia. O estratégico, eu falo assim, é muito importante você sair do meio. Porque o meio, ele te leva muito pros problemas que estão acontecendo. E os problemas que estão acontecendo, eles impedem a tua parte estratégica. Porque todas as vezes que você pensa no estratégico, você pensa em crescimento. Sim. Você pensa em mudança. E tudo isso, na verdade, traz o quê? Traz desconforto. Sim. Né? E o desconforto, ele gera, né, vamos dizer assim, as reclamações. As resistências. As resistências. Sim. Então, por isso que eu falo assim, quando eu preciso pensar estrategicamente, eu preciso realmente me ausentar e sair do meio. E o que você considera, assim, fundamental para uma empresa se tornar sólida? Agora você, né, à frente de tantos negócios, principalmente frigorífico que há mais tempo, você já adquiriu essa solidez nos negócios. Já é um negócio sustentável, né, já é um negócio de longo prazo. Mas para quem está ouvindo, o que você considera essencial para uma empresa se tornar sólida? E pensando a longo prazo, o que ela tem que fazer para que esse negócio se torne sustentável? Hoje eu falo assim que o maior desafio que eu vejo hoje é gestão de pessoas. E gestão de pessoas que, principalmente, das cabeças mais novas, vamos dizer assim. Porque hoje a gente tem um desafio muito grande entre, quando eu falo assim, as inúmeras informações que a gente tem. Sim. Hoje eu tenho muito mais informações. Hoje eu tenho um avanço na tecnologia muito, né, que eu preciso estar ciente e saber o que é necessário para os meus negócios. Mas eu preciso das pessoas certas ali. E gestão de pessoa hoje, para mim, é o mais desafiador. Você tem sentido nesses últimos anos uma certa falta de comprometimento das pessoas? As pessoas realmente se envolverem? Porque eu acredito que você é mais jovem que eu, mas na nossa época, mesmo a gente muito jovem, a gente tinha mais comprometimento, né? Se envolvia mais nos processos para que aquela empresa tivesse realmente os resultados. Parece que as pessoas hoje elas estão muito, assim, inflexíveis, muito acomodadas. No geral, eu digo, claro que tem as exceções, mas é um desafio encontrar essas peças que são fundamentais para o nosso negócio. Principalmente você que lidera tanto, precisa de ter pessoas ali que sejam os seus olhos, né? Sim. Nos seus negócios. Exatamente. Hoje eu vejo muito isso, porque e é exatamente isso que eu falo assim, quando você olha uma empresa sólida, né? Eu falo assim, e realmente ela tem, eu falo assim, toda empresa, como qualquer situação, ela é que nem um neném, né? Eu nunca sei qual a verdadeira personalidade dela até que eu passe por um processo de crescimento e amadurecimento. E para isso, na verdade, a gente fala de pessoas comprometidas com o negócio. Se eu tenho uma rotatividade, principalmente em algumas áreas, isso para mim é um recomeço ininterrupto, porque o tempo todo eu preciso recomeçar com aquela pessoa e a empresa, ela sempre volta, né, para recomeçar junto. Sim. Então, fazer com que essas pessoas se comprometam e olhem aquilo, entendeu? Com comprometimento, como a gente estava falando, né? Como a gente olhava lá atrás, esse é o grande desafio. Quando eu olho lá atrás, eu falo assim, tudo para mim parecia ser distante demais. Hoje não. Hoje as coisas parecem estar muito próximas. Se eu digo não pro agora, não tem problema, amanhã eu tenho outras oportunidades. Lá atrás a gente não tinha esse pensamento.
Sim. Lá atrás eu precisava dizer sim porque era a oportunidade que estava à minha frente. É a oportunidade da vida. É a oportunidade da abraçar vida. porque... Exatamente, porque eu falei, não é o... Assim. Então, justamente é aquela coisa assim, a tecnologia, o avanço das informações, a gente viveu numa época que não existia celular. Sim. Né? Eu vivi uma época que foi o início da impressora. Sim. Então eu falo assim, olha isso. Então a informação para chegar até mim de uma outra cidade, ela levava dias. Uhum. A não ser que eu pagasse o Sedex. Sedex não, como que era o nome? Tinha fax. Fax ou... Telegrama, né? Uhum. Então, ou seja, olha isso. Hoje não. Hoje o WhatsApp, ele tá ali de imediato. E se eu não respondo, eu sou julgada. A gente não valorizava mais também essa informação, a comunicação. Sem Nós dúvida. valorizávamos mais tudo esse que eu contato, escrevi, eu né, precisava que tinha. pensar muito bem, porque aquilo tinha um custo, tinha um valor. Tinha. Né? Hoje não, hoje eu escrevo, não importa o que eu escrevo, não tem custo. As pessoas às vezes nem respondem. Exato, nem respondem. As pessoas estão assim, né? Não respondem, você manda, é uma falta de respeito. Fica também a dica aí, você que trabalha, tanto funcionário quanto empresário, tenha respeito pelas pessoas. Sem dúvida. Isso é muito ruim. Empatia. Eu falo assim, nós tínhamos isso. Então hoje, é esse que eu falo assim que é o desafio nosso. Despertar no outro essa empatia, a valorização pelo outro, entendeu? Saber assim, que eu falo assim, olha, se eu como eu falo assim, se eu errei ou se eu atrasei, eu fiz você perder um tempo. Sim. Me perdoa, entende? Então, é isso daí. Hoje, eu falo que é muito isso. Então, eu falo assim, o desafio não é financeiro, não é. Mas, assim, é você despertar. Existe uma situação que eu sempre trago à tona, que é o princípio da psicologia. Né? O princípio do ser é você fazer com que ele tenha algo por que ele acordar. Né? Propósito. Sim. Então, eu falo assim que eu só consigo manter aquela pessoa naquele lugar quando eu faço ela entender o propósito de vida para ela ali. Então, para mim, esse é o... Eu falo assim que é o meu maior desafio, entendeu? Nessa questão. Sim. Porque nós tínhamos lá atrás. Nós tínhamos. Saindo um pouco da nossa pauta, tá? Não está aqui, mas você levantou uma questão que eu achei muito interessante. Você acredita que a internet, ou é o estilo de vida nosso hoje em dia que fez as pessoas se perderem um pouco nessa questão de propósito, de força de vontade, de correr atrás dos seus objetivos, talvez pela facilidade da vida? Não tem uma oportunidade aqui, eu faço acontecer. Se não tem uma oportunidade de trabalho, eu também não quero sair da minha casa, eu vou trabalhar home porque eu quero acordar a hora que eu quiser, eu quero ter liberdade geográfica que falam, né? E as pessoas, às vezes, se perdem nesse processo. Você acredita que é um pouco isso? Você tem uma opinião formada a esse respeito? Eu vejo assim, eu acredito muito nisso daí, porque realmente assim, essa facilidade, vamos dizer assim, pelo ganho imediato, entendeu? Ele fez com que as pessoas perdessem o propósito de vida delas. Porque o meu propósito não é ganhar dinheiro, entendeu? E esse é o erro. Por isso que as pessoas andam doentes, porque elas estão vazias. Por isso que eu falo para você, eu falei assim, não é o dinheiro. É entender qual é o seu propósito de vida. Né? E hoje a internet, ela é excelente, necessária, importantíssima, a tecnologia, o ChatGPT, meu Deus, hoje se fala IA, que eu falo, tem hora que né, tudo tem que ter IA. E tudo terá que ter IA. Senão eu vou morrer, entendeu? Lá atrás. A gente vai ficar... Mas o problema, na verdade, é a dosagem. Então, assim, hoje até eu estava falando falta um pouco o equilíbrio, né, das coisas, né? Qual é o tempo que eu, Poliana, ser humano, entendeu? Vou me dispor diante de uma internet? E qual é o tempo que eu fecho aquilo para olhar, entendeu? Que seja a natureza. E olhar o ser humano também. Olhar o ser humano. Com mais profundidade. Exato. Conversar. Hoje, a maior dificuldade do ser humano está em conversar olhando nos olhos do outro. Sim, verdade. Porque quem eu sou? Entendeu? Quem eu sou ou o que é que eu aprendi a ser ou qual frase eu estou dizendo que ela realmente diz quem eu sou ou se é algo que eu li ali.
Então, assim, quando eu olho nos olhos de alguém, quando eu mantenho uma conversa olho no olho, é questão de segundos para você saber quem eu sou e se aquilo que eu estou te dizendo é verdade ou não. Sim. Se tem essência ou não. Então, eu falo assim que as palavras, eu sempre falo muito isso, as palavras elas precisam ter vida. Eu preciso falar daquilo que eu acredito e daquilo que eu sou. Não importa. Sim. Eu falo isso para as pessoas à minha volta. Principalmente para um gestor. Na hora de você fazer um pitch de negócio, não fale daquilo que você não acredita. Mesmo que aquilo esteja dentro do seu negócio. Não fale. Sim. Fale daquilo que você acredita. Sim. Se você falar, se dentro daquilo que você trabalha, existe algo ali que você não está em concordância, deixa aquilo de lado. Fala daquilo que você acredita, daquilo que você tem amor, daquilo que você vive. Para um tempo, para conhecer aquela outra parte, entender o porquê que aquilo está dentro do teu negócio, entendeu? E aí sim você questiona, né, quem é que colocou aquilo ali, entendeu? Para dizer, ó, isso daqui não condiz com o negócio. Ou não, nossa, eu falei, parei para entender e faz sentido. Ontem eu estava lá no TEVA, no Hospital Veterinário, e eu falei de uma situação, porque chegou num ponto que a única solução, né, uma das únicas, mas a mais assim, era o uso de um medicamento alternativo, né, mais ligado à homeopatia. E foi tão legal, porque eu estava ali com 3 veterinários, né, que são os tradicionais, vamos dizer assim, e quando a gente levantou essa questão, eles foram unânimes na aceitação, porque eles falaram assim, olha, eu acho que vale a pena nesse momento, porque infelizmente tal medicamento não pode ser usado pela localização da necrose. Então vamos aqui. Né? Então, ou seja, ali... Aí cada um tinha uma opinião, uma visão sobre aquilo. E inclusive um deles falou assim, olha, hoje eu não tenho nada contra, mas ainda não tenho nada a favor, mas vamos usar. Sim. Então assim, é uma coisa que você fala assim, eu faço uso disso há muitos anos. Mas eu nunca fui impositiva, entendeu? Dessa alternativa, porque eu precisava primeiro ter a aceitação deles. Porque eles são os profissionais. Sim. Então, ontem houve uma abertura. Que legal. Entende? Então, eu falo assim que essa é a questão. Aí, voltando, né, para a tua pergunta, é a dosagem. Sim. É saber quando, o momento que eu desperto, que eu saio, enfim. Sim. Bom, aproveitando um gancho, né, para a gente até fazer uma pergunta que é uma certa curiosidade minha também. O que você identifica como seu maior diferencial? Até agora você citou esse... fato de fazer com que as pessoas compreendam, né, e aceitem aquilo que você está propondo. Você acha que isso é um diferencial competitivo nas suas empresas? A sua forma de liderar? Eu acredito que sim. Existe assim, eu falo assim, existe o ônus e o bônus dessa questão. Eu acredito muito nessa essência de liderança, porque... eu falo assim que você conseguir mudar algumas coisas num meio tão tão diferente, vamos dizer assim, que é uma área frigorífica, que a gente muitas vezes pensa numa questão fria, né? E hoje eu falo assim que nossa, eu falei, saber o que é a avicultura no Brasil, principalmente a potência do Paraná, Sim. Né? É muito assim. Então, hoje eu entendo que essas mudanças, elas precisam acontecer nesse formato. Não, assim, aguardar o tempo, a paciência, o respeito, né? Que legal. Mas tem o ônus. Sim. Que bacana, gente. Olha que bate-papo incrível, super gostoso, aprendendo tanta coisa hoje com a Poliana, mas nós precisamos ir para um breve intervalo. E na volta tem mais bate-papo aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Fica aqui comigo. É já, depois do intervalo. Hoje, no Mulheres na Paiquerê 91,7, a empresária Poliana Yaspini, e nesse bate-papo muito gostoso, falando sobre a força da mulher e o impacto em múltiplos segmentos. A gente já falou tanta coisa legal no primeiro e no segundo bloco,
Mas agora a gente vai entrar em algo que eu acho que é bem interessante e já deu para perceber que você gosta bastante, que é inovação. Queria saber um pouquinho da sua opinião, Poliana. Como que você enxerga, né, esse papel da inovação hoje? Principalmente você que lidera diferentes segmentos, né? E atua aí com empresas que são negócios bem diversificados. Você fica atento à inovação? Você gosta de inovação? Você é uma pessoa aberta a isso? Conta pra gente como que é a sua liderança nesse aspecto. Não, eu assim que a partir do momento que a gente, eu falo assim, abre uma porta, né, abre um negócio, eu falei, ou você precisa estar aberta à inovação, ou realmente você morre, né, lá atrás. Você tem um tempo curto, na verdade, também, exatamente. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou extremamente aberta, acho, assim, importantíssimo, não só eu, porque eu falo assim, principalmente quando você está à frente de diversas empresas, eu preciso ter pessoas. E essas pessoas precisam estar abertas a isso também, né? Precisam ir para eventos. Então, hoje, eventos, feiras, workshop, isso daí, eles são, assim, essenciais. Para duas coisas. Uma, para você ouvir o que está sendo dito ali, e outra para network. Network é o mais importante. Muito importante também. Bom, você lidera aí diferentes áreas, diferentes segmentos. Acho que é a maior... Assim, para mim fica muito claro isso, tá? De ter uma mulher empreendedora com uma visão bem... digamos, inovadora nos negócios que você vem atuando, tem se destacado bastante na nossa cidade, eu tenho ouvido falar bastante seu nome, foi por isso o convite, então achei muito legal. O famoso, assim, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Não sei se você leva isso também para a sua vida. Mas olhando para o futuro hoje, e estando à frente de diferentes segmentos, e acompanhando aí o nosso país, o que você acredita dos negócios que você tem? Qual que é o negócio que está em maior potencial, assim, para os próximos anos, ou enfim, para os próximos meses? Como você achar melhor a sua análise? Eu acho assim, se eu fosse olhar hoje, né, para, vamos dizer assim, a área pet. A área pet, eu acho que é um segmento que ele tem, o Brasil, ele tem ainda um atraso, e ele vem crescendo. Se nós olharmos para a América Latina, comparando aos países nossos vizinhos, a gente tem um gap muito grande ainda. Hoje você fala assim, Argentina, Chile, são países que eles já falam em ressonância, já tem ressonância em vários pontos, em várias clínicas. Hoje a gente não está começando agora. Sim. Né? E graças a Deus, eu falo assim que isso daí eu vejo Londrina, né? Muito legal você ver as empresas colocando, né, uma ressonância aqui dentro. Mas uma coisa é a empresa, a outra são os tutores. Como eu olho isso? E aí, então, ou seja, nós temos esse gap dentro da área pet, né? Sim. Mas entra a questão do equilíbrio. Né? Até onde nós podemos ir, né? Que o tutor suporte aquilo ali também. Porque existe uma outra parte, vamos dizer assim, que é uma falha muito grande, que existe, mas ainda não é, né, vamos dizer assim, bom o suficiente, que é a parte da saúde, né, vamos dizer assim, como que eu pago isso financeiramente. Sim. Hoje, quando eu olho para a área humana, eu tenho os planos de saúde muito bem definidos, mas na área pet ainda não. Então, é aí que eu vejo assim, essa parte. Na estética, a estética, ela é assim, ela é hoje, nossa, é pujante, né? Uma coisa que você... não só a mulher como o homem, ele vem assim com tudo. E não tem mais como você voltar. Não é. O gostoso da estética é que nós saímos do exagero, né? Nós saímos da ausência a falta de acessibilidade, de acesso àquilo, na verdade, né? Para o excesso. E agora estamos num ponto de naturalidade. A busca pela naturalidade, pelo envelhecimento natural, mas de forma saudável, que eu me sinta bem. Sim. Né?
Que não mude as características, mas que eu Exato. envelheça bem, né? Agora, o que eu vejo que a estética vem vindo, que isso tem sido muito gostoso mesmo, que para mim é o verdadeiro sentido. A estética agora, ela tá deixando de olhar para o externo, né? Porque o exagero mostrou isso para nós. Sim. O exagero olhou só para o externo. E agora ele vem para olhar para a pessoa como um todo. Né? Eu preciso entender a sua necessidade da estética. O que é que está te fazendo você vir até aqui? Né? É porque você realmente envelheceu, a tua idade e tal? Ou é uma busca, né, por algo que não é só a estética, está aqui dentro. Então, ou seja, é olhar para o ser de forma íntegra. Corpo, alma e espírito. Eu preciso tratar os três para te trazer o melhor resultado. Senão também não consegue entregar, né? Porque Exatamente. a expectativa, às vezes, da pessoa está em outra coisa que não está óbvio ali, Exatamente. né? Quando você vê a busca, né? Pela estética. Exato. Então, eu acho assim, essa é uma outra parte que eu falo assim, que seria, né, que eu vejo assim que se eu conseguir entregar esse diferencial hoje, eu destaco, né? Vamos dizer assim. E é algo que está nos seus planos? Já existe. Já? Olha. Eu falo assim, quando eu coloquei o nome Kalós, ele foi com esse sentido. Porque ainda eu falei para o meu pessoal, eu falei assim, eu entro nessa área se todas as pessoas que sentarem nessa maca, elas sejam ouvidas. Né, para daí eu saber o porquê que elas estão ali. Óbvio que ali era primeiro o ouvir, Sim. Mas hoje, na verdade, a gente já tem a parte que realmente é a Kalós Saúde, que aí entra os psicólogos, psiquiatras, clínico geral e tudo mais. Então, ele vem nessa essência pra dar essa mesmo. Entrega completa, Isso. integral. Até na questão quando você fala assim, olha, quero emagrecer. Eu falei assim, antes de você, né, me dizer quantos quilos você quer chegar, a pergunta que eu faço é assim, o que é que você quer ver no espelho? O que é que você quer fazer? Qual é o objetivo do seu emagrecimento? E é tão gostoso porque às vezes a gente escuta histórias assim que faz sentido, Sim. entendeu? Eu entregar para ela o emagrecimento. Né? Sim, porque sim. o resultado não é quantos quilos ela vai perder. Ela vai conseguir executar aquilo que ela deseja. Se é uma dança, se é entendeu? Uma coisa assim. Então eu vejo assim, essa é uma parte que eu acho assim, que o Brasil, ele vem buscando, o mundo em si vem trazendo muito isso, né? Que é a ciência dizendo que para que você tenha cura de certas doenças, você precisa olhar para o seu interior. Muitas vezes ela está na falta de um sentimento liberado e não necessariamente um tratamento para uma cura sobre uma doença em si. Então essa é uma outra parte. E aí vem a questão que daí seria, falar que é a minha empresa principal hoje, que é a parte da exportação e importação, né, dentro da área dos frigoríficos, mas que ele vem assim também, né, olhando, vamos dizer assim, com todas as mudanças que vem acontecendo, com vários desafios, principalmente na parte quando eu falo das doenças, enfim, qualquer coisa nesse sentido, ou governo e tudo mais. Mas eu falo assim que a profissionalização é o fato de você olhar, se entregar para o frigorífico e para o meu cliente lá fora, entendeu? Algo concreto, que eu sempre falo assim, eu preciso não só efetuar a venda, mas eu preciso efetuar o pós-venda, é o mais importante. Sim. E hoje esse é o grande diferencial nosso. Você não consegue prever as dificuldades que vão existir no governo, uma trava que vai acontecer, bloqueando, né, vamos dizer assim, a sua entrada naquele país com o teu produto que está lá no mar. Você não consegue. Mas como é que eu entrego isso? Como é que eu faço isso, entendeu? Com antecedência. Então, a relação. Então, eu falo assim, tem algumas coisas. Mas dentre essas três, com certeza... grande desafio, hein? Esse é. Muitos desafios. Que muitas coisas não dependem só da gente. Não. Depende de outros fatores externos. Não, exatamente. Enfim. Muito. E quando depende do governo. E aí, por isso que eu falo assim, quando depende do outro, o que é que eu sempre brinco... O que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com isso? O que eu falo muito pra todo mundo é isso. Foi assim, fala a verdade. Eu falei, fala a verdade. Eu falei assim, olha, não tenho. Houve um atraso, aconteceu isso, enfim... Né? Ou eu falo assim, principalmente quando eu falo na área da exportação e importação, né? Que a gente brinca assim, ó. Eu falei, não tem como eu prever o que vai ser dito na TV. Eu falei assim, porque isso impacta sobre o meu negócio. Exatamente. Porque um país pode simplesmente ir lá e bloquear aquilo ali. Sim. Né? Mas eu preciso dizer a verdade. Então, sim, a verdade liberta em todos os sentidos. Houve um problema? Fale a verdade. Sim. Né? Interessante. Bom,
à frente aí de tantos negócios e tanto sucesso, né, nos negócios que você hoje lidera, teve algum momento, assim, de grande conquista na sua história, desde que você começou como empresária, que marcou e você falou, nossa, aqui foi o meu trabalho, a minha visão estratégica que fez eu ter esse sucesso? Você tem algo, assim, interessante que você fala, isso me marcou para contar pra gente? Olha, eu falaria assim que existe sim, e existe a parte pessoal minha, né? Eu falo, quando você consegue, uma coisa que me despertou, e por isso que eu falo assim, quando a gente olha lá atrás, tudo era distante, né? Fazer uma viagem internacional, para mim, era algo extremamente distante. E, na verdade, quase a sensação do impossível, vamos dizer assim. Era essa a questão. Quando eu entrei nessa parte, né, e vim para a área comercial, óbvio, né, ele te abre a viagem em si, mas eu falo assim que uma das partes pessoais minha, e realmente assim bem, foi você estar dentro de numa dessas viagens, num determinado local, que eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus, né? Eu nunca imaginei que eu poderia ser capaz de estar aqui. Sim. Né? E realmente, assim, e foi tão gostoso, porque ali, eu sempre, em todos os lugares que eu pisei, eu sempre tive esse pensamento. E isso me fez com que eu vivenciasse aquele momento, mesmo com saudade imensa do meu filho. Porque todas as vezes que eu viajava, eu tinha que deixar ele aqui, né? Ou qualquer outras adversidades que tinha ali, eu sempre pedia isso muito para Deus. Senhor, não permita, né, que essas que coisas, nada disso roube, né? Esse momento, aquele momento ali, né? de agradecimento mesmo. E numa dessas daí, houve uma situação muito forte mesmo, porque tinha duas... Era gaivotas, eu acho, enfim. Mas que o Senhor falou mesmo claramente ao meu coração, né? Falou assim, para eu olhar para aquilo, né? E saber, falei assim, né? E aí veio aquela palavra, né? Que fala assim, se Deus, Ele alimenta as aves do céu, né? O que Ele não faria por ti? Se Ele veste os lírios do campo toda manhã, o que Ele não faria por ti? Né? E aí eu falei, Senhor, aqui eu entrego realmente todos os meus negócios. Se um dia eu não tiver nada, né, eu quero ter essa fé, como o lírio do campo, que o Senhor dá a melhor vestimenta, né, como as aves do céu, que todos os dias o Senhor alimenta. E eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Então essa foi a parte principal, assim, que realmente ali eu olhei e falei assim, né, o Senhor me colocou em lugares que eu nunca imaginei estar. Então aqui, né, eu falo assim, se eu fechasse a minha vida ali, estava ótimo. Né, mas aí o Senhor falou assim, calma que tem outras vidas querendo... Tem muitas coisas ainda para cumprir. Exatamente. Que bacana, Poliana. Bom, a gente já está indo pro nosso encerramento, mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar aberto para você compartilhar essa visão sua, uma mulher, né, de sucesso, que, enfim, lidera com tanta excelência os seus negócios e vem crescendo a cada dia. Para quem está nos ouvindo, mulheres ou homens, enfim, que desejam expandir os seus negócios, mas não sabem se dão esse passo, né? Para quem já tem uma empresa e quer ir para um outro segmento, ou quem pretende iniciar, que, assim como, né, a gente está falando de pessoas que já têm um negócio, mas tem pessoas que ainda não realizaram esse sonho e que desejam empreender. Que conselho que você daria? Tá. Hoje, na verdade, assim, quando eu falo, né, e realmente algumas pessoas perguntam essa questão, você abriria, ou você faria, ou você me aconselharia. Eu sempre falo assim, primeiro a gente precisa olhar verdadeiramente, assim, qual é o nosso propósito mesmo de vida. Empreender, né, eu falo assim, eu sei que hoje o meu propósito é esse, né, eu sempre falo assim, quando o Senhor, Ele transbordou sobre a minha vida, eu entendi que o transbordo, ele não poderia ficar retido ali, né, ele deveria também transbordar na vida de outros. E hoje o que eu falo muito é isso. Eu falei assim, observa quem é você, né? Vamos dizer assim, se você... existe pessoas que elas têm medo, e não tem problema, entendeu? Então, assim, fique aonde você está. Empreenda aonde você está. Hoje, o empreender é empreender aonde você está,
Né? Seja fiel no pouco, para que no muito eu te colocarei. É isso daí. Então é o que eu falo muito para as pessoas. Abra um negócio, abra. Pensa, tenha resiliência, resistência, porque vai dar certo. Né? Observa muito o comportamento, né? Vamos dizer assim, à sua volta. Hoje, Londrina, ele tá assim... eu falo assim que Londrina tem também um gap muito grande de crescimento, de empreender, eu falei assim, a falta muitas vezes da indústria, ela traz um problema, às vezes, que é quando entender o que verdadeiramente é ser empresário. Né? Sim. Mas eu vejo assim que hoje é legal porque essa mesma fala, ela tem acontecido em diversas partes de Londrina, Sim. em diversas pessoas. Isso é sinal que, na verdade, as pessoas estão despertando. Sim. Né? Para mudar o seu comportamento e saber que uma empresa, não importa o tamanho que for, entendeu? Traga pessoas à sua volta sempre, converse, entenda o comportamento, observe os sentimentos, observa para onde ela está indo, entendeu? E vai indo, vai no seu tempo, mas vai. Sem pressa. Sem pressa, exatamente. Que bacana. Obrigada pela sua presença. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. E assim nós encerramos mais Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje tivemos o privilégio de conhecer essa história, essa trajetória da Poliana Yaspini, uma mulher que traduz na prática a força da visão, da coragem e da capacidade de transformar diferentes segmentos com propósito e estratégia. Poliana, obrigada, viu, pela sua presença e que este bate-papo inspire você que está nos ouvindo a acreditar no seu próprio poder de criar, de ousar e crescer. Eu sou Cris Magaldes e esse foi mais Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero até o próximo sábado aqui na Paiquerê 91,7. Um ótimo final de semana e continue ligado aqui na nossa programação. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.